Fala, meu amigo corredor. Fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz, do PR Running. Começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lid, nós estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do Papo Corrida, mas dessa vez para confabular, afinal, pense numa semana complicada foi essas últimas semanas aí, aparece prova adiada, prova cancelada, antes aparece em outra prova que a gente não estava nem pensando em ir, mas participamos, depois apareceu um decreto, a prova foi mais ou menos uma saideira, e a gente começa a pensar, e agora, José? Vai ter corrida, não vai ter corrida? Como é que está a nossa vida? 2021 mal começou e já está cheio de emoções e parece mais um reboot de 2020. Pois é, quando a gente pensou que tinha avançado um pouquinho, a vacina está chegando, teve avião adesivado da vacina indo, que não foi, teve tanta coisa acontecendo, e aí que a gente fechou as portas de novo. E os eventos estão suspensos em Pernambuco. Tivemos um fim de semana de saideira, né? Um fim de semana da última corrida, para depois não ter que gravar e dizer que queria ter ido para aquela corrida porque não sabia que era a última, né? Meu velho, a diferença, a gente já sabia que ia ser a última. Incrível isso. Comparando com 2020, onde você estava lá fotografando na Corday Running, lá em Carpina, e eu estava correndo, eu nunca imaginaria que na Corday Running ali seria a minha última corrida. Eu estava numa expectativa danada para correr a Maratona das Praias. Então, nunca imaginaria, passaria pela minha cabeça que eu ia passar, por exemplo, 6 meses sem correr. E a gente, no último domingo, no dia 24 de janeiro, para quem está ouvindo esse episódio do Papo Corrida, da sua estreia no dia 27, no dia que foi publicado, a gente não esperava. Na verdade, a gente esperava que a prova seria, de fato, a última. E a gente nem iria participar da Jaguarana Eco Trail, lá na Mata da Jaguarana, na cidade do Paulista, a 18 quilômetros do Marco Zero. A gente estava com uma agenda totalmente diferente. A gente iria para Cabedelo, a 18 quilômetros de João Pessoa, a 130 quilômetros do Recife, Grande João Pessoa, para a outra Eco, ia ser a Eco Run Cabedelo. A gente sequer imaginaria que a prova ia ser adiada. A gente estava com o Rafael Coelho lá em Caporã, no dia 10 de janeiro, se não me engano, e até então estava tudo confirmado. Ele afirmava que a prova iria acontecer e não havia possibilidade nenhuma naquele momento de uma prova ser adiada em João Pessoa. E a prova acabou sendo adiada a partir de uma recomendação, não foi nenhum decreto como foi no Recife, foi uma recomendação do Ministério Público da Paraíba, onde ela falava, olha, não é interessante nesse momento vocês realizarem qualquer evento de qualquer natureza. Diante disso, a Time Run Chrono, do Rafael Coelho, respeitou a decisão do Ministério Público e, infelizmente, adiou a Cabedelo Eco Run. Lembrando que em João Pessoa, em dezembro, a gente já tinha passado uma situação parecida, né, Lidiane? A gente passou uma situação parecida, foi na prova da Corrida contra a Corrupção, que também seria em Cabedelo, mas ela foi adiada em virtude de uma recomendação da própria Polícia Federal, mas veio de Brasília. Então, esse lance de adiamento de prova não é de agora, infelizmente. A gente é que não está acostumado. A gente está vivendo um fim de semana de cada vez. Como diz Natália, a minha colega do Foco Radical, a gente não pode fazer planos para longo prazo. A gente passou por alguns adiamentos, então a gente não pode planejar muito, né? Agora, quem estiver achando estranho, estiver ouvindo de outros estados, a coisa está mais preta, por assim dizer, no Nordeste. Então, os adiamentos estão acontecendo mais na região Nordeste, quando se trata de corrida de rua. Até o momento, São Paulo, Rio, os eventos grandes já estavam suspensos, eles não voltaram a acontecer, e está acontecendo ainda trilha, ultramaratonas. Nas outras regiões do país, o calendário continua normal. Aqui em Pernambuco é que a gente teve o aniversário do Corre para Cunhaém, que era no dia 31, foi cancelado. A Cabedelo Eco Run foi cancelada. 8ª corrida de encontro dos amigos de Natal também foi adiada, sem previsão de quando vai acontecer.
A corrida da Lua também, que ia acontecer em Natal, não tem previsão também. Só que o único estado do Nordeste que está passando por um decreto mesmo é Pernambuco, que não podem acontecer. O restante está navegando ainda entre os números. Hoje, a gente está gravando isso no dia 26, para lançar no dia 27, para você ver como a gente está vivendo um dia de cada vez. A coisa é séria, meu velho. Então, no dia 26, na terça-feira, foram 2.124 novos casos da Covid-19 em Pernambuco. Destes, 79 estão classificados como síndrome respiratória aguda grave. E internados estão cerca de 2.045, 96% são casos leves. Ao todo, estado, somam-se 253.415 confirmações. Isso é aquelas pessoas que chegaram, fizeram o teste e falaram, você tá com Covid, cara. Então, imagina as pessoas que não chegaram e fizeram o teste. Quantas pessoas fizeram? O boletim também, no dia 26, registrou mais de 2.118 pessoas recuperadas da doença, totalizando até aqui 215.935 curas. Também foi confirmado nesse período 22 novos óbitos, 11 masculinos, 11 femininos. Enfim, a coisa está séria. E quando a gente se preocupa com isso, são com os leitos de UTI. Não é exatamente, porque você pode ter um caso de Covid, pode ficar em casa, pode ficar no quartinho lá separado, isolado, que nem um cachorrinho no canil, mas a bronca maior está na questão dos leitos de UTI. Então, por isso que esse decreto apareceu aí, justamente para tentar sanar. Há quem diga que a gente brincou demais o carnaval não, o carnaval nem vai ter, infelizmente. A gente brincou demais o Ano Novo, brincou demais o Natal, Papai Noel não apareceu, mas a turma brindou ali com vinho durante os 24, 25 ali, trocaram presentes e fizeram de conta que não tinham Covid ali. E também, né, a tal eleição aí que aconteceu e a gente está pagando o preço agora dessa brincadeira. Então, infelizmente, a gente está nessa situação e eis que a gente começa a pensar, será que 2021 vai ser um reboot de 2020? E olha que a gente ainda está no 27º dia do ano de 2021. Ou seja, os capítulos ainda que para acontecer ainda tem muitos ainda. Então, a coisa é séria, gente. Eu posso estar muito precipitada, mas eu acho que o universo da corrida ainda não encontrou uma forma dela acontecer de forma segura. A gente, não sei se tu lembra dos corrida teste que a gente teve. Era a tentativa de fazer eventos mais longos, eventos com distanciamento social, com largadas em períodos pré-marcados de tempo, 10 pessoas largando no período de 1 hora. Não rolou, né? Assim, eles foram só um teste, mas no final não funcionaram e a gente não encontrou aí uma solução para as corridas de rua acontecerem, as grandes. E as pequenas, a gente ainda está navegando um pouco na clandestinidade, porque vale informar que a maioria dos eventos que estão acontecendo por Pernambuco são informais, para não falar que são clandestinos. A grande maioria, a gente participou dos que eram oficiais, mas toda semana a gente está tendo corrida dos bairros, entre os amigos que não são oficiais, né? Então a gente ainda não achou como conviver com a pandemia, a corrida não encontrou um jeito. Para quem não sabe o que é um evento não oficial, clandestino, a gente já falou disso aqui no podcast Papo Corrida. Tem um episódio lá muito legal que a gente fala, então dá uma olhadinha aí, eu não estou lembrado qual o número, mas a gente falou. Mas é isso mesmo, cara, a gente está na clandestinidade aí. Para falar das flores, a gente vai falar sobre a Jaguarana Eco Run, que a gente participou. Então, ele era um evento não oficial, aconteceu, mas de certa forma, respeitando ali o decreto anterior, que o decreto anterior ele falava que a quantidade de inscritos mínimos era 150, se não me engano, né, Lidiane? Não faz a melhor memória. O máximo de participantes eram 150, mas a gente sabe que o corredor, infelizmente, ele chama um amiguinho que não está inscrito. Então, a gente não pode controlar a quantidade de participantes no evento se a gente não sabe a quantidade de pipoca que vai estar. Então, a gente tinha a média de 130 inscritos na Jaguarana Eco Run, mas tinha mais pessoas no momento contando com trabalhadores, com o pessoal que veio só assistir.
com os amigos que vieram de pipoca. Então, os 150 que o governo pedia, a gente não consegue cumprir, então o governo do estado determinou que também não vai ser nada. Vamos de 150 para zero, e atualmente estão proibidos todos os eventos. E como em dezembro saiu uma proibição que deixou o pessoal de outras corridas em dúvida, saiu uma proibição que não poderiam acontecer eventos com mais de 150 pessoas e esse outros deixou o pessoal de trilhos e trilhas na dúvida. Outros é esporte, é corrida de rua, não é? Então, dessa vez, o decreto foi bem específico, não pode acontecer evento nenhum que não seja de caráter religioso, que são as missas e os cultos com o distanciamento social. Agora não pode nada. Exatamente, decreto de número 50.077, publicado no dia 20 de janeiro de 2021. No período de 25 de janeiro a 23 de fevereiro de 2021, fica suspensa a realização dos eventos corporativos, institucionais e sociais, 4º e 5º C, parágrafo. É muito complicado, eu não sei entender essas coisas de direito não, Lidiane, me ajuda aí, eu não entendi nada aqui. Eu fiz um resumo para tu, que não pode nada. Em resumo, não pode nenhum evento social que não seja o religioso, que não sejam missas e cultos com as medidas de higiene sanitária e sociais. Porque da outra vez, em dezembro, quando a gente teve o outro decreto, as pessoas ficaram na dúvida e alguns eventos ficaram na margem. O que é o outros? Porque ele proibiu formaturas, proibiu algumas festas com aglomeração, mas não especificou aglomerações. Então, agora não pode nada. E vale por 30 dias, com possível prorrogação, e nesse instante ainda estamos em caráter de crise sanitária. Ainda estamos em estado de calamidade pública, prorrogado por algum tempo. Outros estados do Nordeste não estão assim. No momento, a crise que a gente tem é a Amazônia, que a gente passou quase 15 dias assistindo no jornal, a crise que eles tiveram de oxigênio, e hoje, atualmente, enquanto a gente está gravando esse podcast, na véspera do que ele vai para o ar, a gente tem Roraima e Rondônia entrando no mesmo estado de calamidade, com falta de oxigênio, com falta de leitos. Pernambuco está com 80% dos leitos ocupados, segundo dados oficiais. Em outras palavras, em resumo, a situação é séria. É bronca. Então, para essa situação dos eventos em Pernambuco, a gente tem algumas provas aqui já canceladas, adiadas ou canceladas, que no caso teria, eu vou abrir aqui, você pode ver o calendário disponível em Pernambuco no pern.com.br, lá tem a guia calendários, e você confere que depois do dia 24 de janeiro, quando aconteceu a Jaguarana Eco Run, se você está ouvindo, na verdade, esse episódio do podcast, saiba que no dia 25, no dia 28 de janeiro, já estará disponível o vídeo dessa corrida. Então, você vai conferir como é que foi essa prova, a última saideira da gente aqui, antes do decreto estadual. A prova foi legal. Me perdi algumas vezes, mas foi legal. A maior parte da culpa de se perder foi minha. Posso dizer isso que eu não vi, eu estava olhando para a câmera. Então, acontece. Trilha tem essas emoções. É ou não é, Lidiane? Se ele está dizendo que a culpa foi essa, tudo bem. A gente questiona as outras 25 corridas que ele se perdeu. Mas tudo bem. Não é bem assim. Eu perdi 25, só me perdi em 2. Mas foi bem legal, né? Uma prova que foi... A gente tem mais uma opção de trilha, que não já tem a consagrada Trilhos e Trilhas, a gente já tem a nossa Eco Run no Paiva, e agora a gente também tem uma opção em Paulista. E a gente quase não tem corrida em Paulista, né? O pessoal de Paulista precisa ter corrida perto de casa, para não ter que acordar tão cedo para pegar Uber. Engraçado que as últimas 3 corridas do calendário foram em Paulista. Birubiru, você estava lá fotografando, cobrindo a prova com a sua cobertura fotográfica. É verdade. Eu estava, paralelo ao mesmo dia, eu estava lá no Seu Orestes, que também estava lá na Jaguarana Eco Trail Run, do nosso amigo Marquinhos Gráfica, e, para fechar o calendário, a Jaguarana. Então, assim, Paulista meio que foi... ganhou um certo ar de protagonismo no nosso calendário. Então, assim... É verdade. Tomara que tenha mais provas por lá, porque a prova mesmo do Orestes, eu adorei correr em Paraty. Passar na frente do Anime Cunha, essas coisas todas. E uma outra área que
é totalmente diferente das provas que aconteciam na Eu Vivo Paulista, que não acontece faz algum tempo por conta da pandemia, ou a corrida do Shopping, que é muito inglês, Paulista cara. Northway. É muito inglês. Aí bota o Night Run no meio, pronto. Aí acabou-se. Haja inglês. Mas, assim, foram provas legais. A Paulista Northway era de dia, né? Ela acontecia de tarde. Aí, de repente, na última edição, resolveram fazer à noite, né? Era no sábado à tarde. Eu participei dessa primeira edição. Tem vídeo lá. Eu acho que a corrida foi em 2018. Em 2019, ela foi feita num dia de chuva tremendo e eu não fui. Estava lesionado também, eu não vou mentir. E a última edição aconteceu à noite. Então, foi bacana. Passar na estrada do frio, naquele friozinho gostoso, foi legal. Mas tinha muito bichinho, assim, voando, essas coisas, mas foi legal. Mas, voltando ao calendário, foram adiados nesse período, aqui em Pernambuco, a corrida de aniversário do Grupo Corre Tracunhaém, que aconteceria no dia 31 de janeiro, lá em Tracunhaém. A corrida da Fabi Ferreira, que iria acontecer no bairro do Carmo, em Olinda. Ela, que aconteceria no dia 31 de janeiro também, ela foi jogada para o dia 7 de fevereiro, e mesmo que viesse a acontecer no dia 31 de janeiro, ela não aconteceria, porque engloba do dia 31 e dia 7 de fevereiro o decreto. Então, nenhuma data nem outra aconteceria a prova da Fabi Ferreira, e ela está suspensa por tempo indeterminado, até porque esse decreto aí ele pode ser esticado um pouquinho mais, prorrogado, como aconteceu com outros decretos durante o início lá da pandemia, por exemplo, quando a orla fechou. Tem gente que está torando o aço aí. Será que vai fechar a orla novamente? A possibilidade de fechar o Parque da Jaqueira, o Parque Santana, o Parque 3 de Maio, é suscetível a acontecer se esses números não abaixarem. Uma tá de olho aí. E isso acaba complicando a vida de quem? Das assessorias esportivas que utilizam os espaços para a prática esportiva. É assim, se a gente não tomar cuidado, a gente tem muitas pessoas, muitos grupos de corrida, por exemplo, corredores em si, eu observo que o decreto saiu, mas vamos fazer um treino noturno, e os treinos ainda estão acontecendo. Levando em conta que esses treinos são eventos sociais, pode não ter inscrição, pode não ter valor em espécie, ou doação, ou algo, seja solidário, ou seja comercial, mas ainda assim um evento. E a turma não parou para observar isso, que está proibido qualquer tipo de evento, inclusive treino em grupo. Ou estou enganado, Lidiane? Vai do entendimento, né, do atleta. No meu entendimento, se a gente não pode fazer um evento porque a gente não pode ficar junto, a gente não deveria estar treinando em coletivo também. Mesmo que não tenha sido... Os espaços públicos, eles estão abertos para a gente poder usar individualmente. E é por isso que a gente ganhou o direito de usar os parques e as orlas de novo. Então não faz muito sentido a gente não combater, não pode ter evento, mas a gente fazer um treino em equipe com 50 pessoas, 60 pessoas, todo mundo sem máscara. E não dá nem para esconder que a gente sabe o que está acontecendo em muitos lugares. E pode ser um dos motivos que os números estão subindo. A gente não tem como, infelizmente, a gente não tem como saber quem é assintomático. E não dá para ter certeza, eu não tenho, então eu posso ir treinar. Mas essa certeza que alguns atletas estão tendo, tá tudo bem, eu vou treinar hoje porque eu tenho certeza que eu não estou com Covid. E aí a gente continua com os números extremamente altos. E tá perdendo eventos legais. Todo ano a gente tinha um Carnadessa, não sei se tu lembra. E esse ano possivelmente não vai ter. É um dos eventos, a Corda Galo, que os grupos se reuniam para correr para o Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada não vai sair esse ano, ele nem sequer está pronto. O pessoal está pintando ainda para tentar ver se vai ter algum carnaval fora de época em julho. Mas esse ano não vai ter a corrida do Acorda Galo de novo. Meu velho, é uma coisa séria. E aí que começa a resenha. A resenha é a seguinte: vai ter corrida das pontes do Recife? Essa é a pergunta de R$1 milhão que todos os dias alguém pergunta. Até o nosso amigo Carlos Beltrão. E aí, Washington, vai ou não vai ter corrida das pontes? 7 mil pessoas, cara. Assim já foi aparecendo no decreto. Eu acho que vai juntar 7 mil pessoas. Eu acho totalmente irreal acontecer. Lembrando que
provas grandiosas como o Circuito das Estações, ainda nem... Lá no site da Ativo, por exemplo, no dia 25 de abril, aconteceria a etapa inverno. Acontece, ou vai acontecer. Nossa, a gente não sabe se pode colocar aconteceria, ou se vai acontecer, ou está prevista, porque a situação meio que embaralhou aí a cabeça da gente. Mas lá no calendário da Ativo está dizendo que, olha, minha data reservada é dia 25 de abril. Vai acontecer? Não sei. Assim como também não sei se vai acontecer dia 28 de março. Mas a data é essa. Se vai acontecer, não sei. Eu só tenho certeza que o Reis das Trilhas, no dia 14 de março, que já foi adiada várias vezes. Coitado dessa prova. Eu tenho pena do meu amigo Cícero. A prova foi novamente adiada e dessa vez ele não colocou nem data. Pra não ter raiva. Foi adiada novamente. Dia 14 de março, foi adiada. O caso de Cícero é porque a Prefeitura de Itamaracá não quer se comprometer com nenhuma prova diante do aumento de casos de Covid-19 na ilha. Ela foi uma das últimas a ser afetada com o número de casos, então ela não colocou uma média, tipo como o Recife. Recife faz, a gente vai adiar por 30 dias. Em março a gente vê a ilha de Itamaracá, não. A gente não vai fazer nada até começar a vacinação e ter alguma coisa. Aí Cícero, infelizmente, não tem uma data para dar, ou da própria Prefeitura e Secretaria de Esportes. Agora, já a Corrida das Pontes, se você seguir um pouquinho a lógica, eu já digo de agora que não vai acontecer. Porque se a gente teve 10 meses de pandemia aqui, desde março, né? A gente já está em janeiro. Março jogaram para julho, julho jogaram para dezembro e nada mudou. Seja, mas a gente teve uns 5 eventos testes em São Paulo e Rio, que a mesma organizadora da Corrida das Pontes assinou o protocolo de segurança nacional que os organizadores lançaram, tentando ter evento de corrida. Eles fizeram 5 eventos testes no São Paulo e Rio, mas eles não encontraram uma forma de fazer eventos grandes acontecer. Então, se a gente não pode nem ter 150 pessoas num lugar, esqueça, porque eu sozinha conheço 150 inscritos na Corrida das Pontes. Então, eu acho que se juntar os meus amigos e de Washington de corrida, a gente tem pelo menos já 500 pessoas que já estão inscritos nessa prova. Então, a gente já tem a nossa própria aglomeração pessoal. E se não pode 150, a gente não vai conseguir 500, muito menos 7.000. Então, eu digo de agora que a Corrida das Pontes, no formato que ela costuma acontecer, ela não é quase impossível dela acontecer. E como a gente ainda não mudou o formato de realizar a corrida aqui, tá difícil o negócio. E é complicado, pro lado do corredor, isso é até complicado porque, como eu posso dizer, em virtude da lei, é uma frustração e não há reembolso. A verdade é essa. Eu quero ser reembolsado. Não há reembolso, porque existe uma lei protegendo o organizador do evento. E até normal isso, cara. Imagina que o organizador do evento teve custos com camisa. Imagina a prova foi adiada no dia 18, quando a prova seria realizada no dia 24. Ou seja, já tinha medalha pronta, já tinha camisa pronta, já tinha sinalização pronta, já tinha staffs contratados, já tinha... Tu acha justo devolver o dinheiro? Não sei se é justo, mas eu acho que evita um quebra-quebra enorme. Se você observar que a maioria dos organizadores não é um ativo da vida milionária, você vai ver, muitas vezes é uma microempresa, uma ME, uma pessoa que organiza uma corrida. Pronto. A KBD Run é do pessoal da Time Run Chrono, da TR Chrono. É um cara só que deve ter umas 5, 6 pessoas por trás que investiu para fazer aquele trabalho ali bem feito e, de repente, ele é impedido de colocar um evento que já estava planejado há meses. E não foi só um evento, ele perdeu 2 eventos. Depois que ele participou da Corrida Cruzeiro do Carmo, ele teve 2 provas impedidas de ser realizadas. A corrida em Caporã, ele foi contratado para fazer a cronometragem, a prova não foi organizada por ele. Então, as 2 provas que ele tinha responsabilidade, ele foi impedido. Ele está lá com o troféu, ele está com camisa, ele está tudo estocado lá com a data de 2020. A EcoRun, se eu não me engano, era para ser 2020 e foi jogada para 2021. Iria acontecer? Não aconteceu.
A pobre da corrida contra a corrupção, a mesma coisa. E a corrida das pontes, embora seja um cara de certa forma organizado, ainda assim ele tem contas para pagar. Ele tem pessoas por trás dele que precisam de uma graninha. Ele contratou alguém, ele deve ter algum CLT ali por trás. Então é complicado. Eu acho que a gente tem que ter uma certa empatia nesse momento. Eu acho que se fosse uma outra situação, se fosse alguma coisa local, caiu num feriado que não deu, as medalhas não chegaram, o kit não ficou pronto a tempo e a gente vai adiar. Isso são coisas que são relacionadas ao planejamento do organizador. Aí, nesse ponto, eu acho justo pedir dinheiro, mas uma pandemia, eu acho uma coisa que afetou o mundo todo, e um evento que foi planejado antes dela, fazer pressão para pegar o dinheiro de volta, eu não acho muito justo. Eu acho que isso é além da organizadora, já estava tudo pago, a gente não pode prever, não tem como acontecer. Agora, os eventos que foram marcados no meio da pandemia, com insistência, aí eu já penso de outra forma. Porque se você sabe que os eventos não estão tão bem autorizados, nem tão firmes, e os casos estão, o número de casos de contágio no Brasil estão aumentando a cada dia, então é um pouco ousado você criar um evento no meio do caminho, depois não poder organizar e pegar o dinheiro da inscrição da galera. Assim, é complicado. Eu lembro, você conversando aí, eu lembrei de uma corrida não oficial, mas realizada com muito carinho, que é do pessoal lá da Ecochan, em Xangrande. A corrida para Chan, a corrida e caminhada da Chan, que acontece entre os meses de março e abril, geralmente fica ali entre março e abril, aconteceu no ano passado, ou seja, ela aconteceria uma semana depois da Maratona das Praias. Ou seja, eu iria me lascar subindo 9 quilômetros da entrada de Xangrande até o centro de Xangrande. Haja ladeira, meu amigo. Ali, mas é um percurso gostoso. Mas para depois que você faz uma maratona, as pernas estão meio lascadas, é um baita desafio. Mas é uma delícia. Tem 6 dias para descansar. É isso aí. Mas assim, a prova não aconteceu. A verdade é essa. Meu amigo Romualdo estava lá em Caporã, a gente conversou bastante, e ele falou: Washington, vou colocar a corrida da Chan para fevereiro. O que você acha? Poxa, ali era um 10 de janeiro. E até então estava todo mundo realizando prova. Aconteceu uma meia maratona no mesmo dia, no dia 10, em Recife não, em Jaboatão dos Guararapes, no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, com o apoio do Exército, o Desafio do Mundo. Ou seja, se no Grande Recife estava acontecendo prova, por que numa cidade tão pacata como Xangrande não aconteceria uma prova em linha reta? Peraí que eu vou comentar uma coisa. Não é assim, quando a gente diz com apoio no Exército, dá a subentender que o Exército Brasileiro estava lá fazendo apoio. Ele apenas permitiu que fosse usado o lugar. Mas ele não doou mão de obra, não doou nada. Ele só disse, entra no parque. Assim, não, é diferente de um evento oficial. Se fosse para pedir para fazer uma largada lá, o Desafio dos Montes, ele se caracteriza como um treino. É só que é um treino com muita gente no meio de uma pandemia, mas ainda é um treino que dá voltas e tal, não tem portal, mas não tem apoio do Exército. O Exército deixa, não, corre aí, vai. Mas já é uma grande coisa, né? Se a gente lembrar que o Exército chegou lá e falou, pode fazer, porque o cara não é doido de fazer um evento lá, o Exército falou que não pode. Mas eu vou fazer mesmo assim. Aí o cara tem que ser doido. O cara tem que ser lá da cuca, mas já é alguma coisa. Se o Exército falou, pode fazer, então, beleza. Uma semana antes, no dia 3, aconteceu outra meia maratona, saindo do Marco Zero para o próprio Monte dos Guararapes. Ou seja, se dentro do Grande Recife estavam acontecendo provas de longa distância, com um público razoável, que é equivalente ao que aconteceria em Xangrande, eu disse, Romualdo, já está na hora. E ele falou, uma semana antes, ele falou, Washington, os números estão pipocando. E aí? Eu disse, Romualdo, é algo a se pensar agora, porque aquele cenário que a gente conversou no dia 10, isso já era 19. Veja que
quanto é incrível. No dia 10 a gente pensava uma coisa, no dia 19 a gente já estava com o negócio aí embaixo, o olho de trás torando, assim, piscando. Eu disse, é meio complicado dizer alguma coisa agora, se vai acontecer ou não o evento. Aí ele falou, o que eu faço? Eu digo, você pode falar, já que o seu evento está com os números fechados, ou seja, você já tem todos os inscritos, você fala, olha, possivelmente eu vou fazer o evento no dia 14. Só não acontece se o governo chegar e falar, não vai acontecer, que é o caso do decreto que aconteceu agora. Bichinho, coitado. Aí ele falou, boa ideia, Washington, boa ideia, eu vou fazer. Só que ele não teve nem a chance de falar com os corredores, vai acontecer dia 14 de fevereiro. Ele não teve chance, pô. Apareceu o decreto. Eu queria que Romualdo não planejasse mais a corrida dele, porque pode ser ele que esteja traindo os decretos. Toda vez que ele planeja, chega outro. Se ele puder não colocar uma data na mente dele, a gente agradece. Ele ia ter um prejuízo, assim, ele tá lá estancado com camisa, ele tá estancado com medalhas, ele tá estancado com o número de peito, alfinetes. Alfinetes, velho, a gente não lembra do que... O alfinete tem custo. Meu velho, o alfinete tem custo. Pra você fixar lá o número de peito, tem custo. Então, ele ia ter mais custos com o quê? Eu não sei se em 2020 ele comprou gelo, se ele comprou frutas, se ele comprou... se ele pagou o staff e o staff já gastou dinheiro e depois ele vai fazer o quê? Se o staff já gastou dinheiro. O staff pode chegar e falar, não vou mais não, eu já gastei o dinheiro. E aí? Cara, é algo a se pensar. É complicado ser organizador de corrida também. Mas tu concorda que o Romualdo organizou a corrida dele antes do primeiro decreto? Ele já estava com tudo pronto. E a galera que está fazendo durante a pandemia, todos os dias a gente tem não existiu um dia em 2020 de 0 mortes. Eu ainda não assisti ao jornal onde a gente tenha dito, hoje não morreu ninguém de Covid, ou 0 número de contágio. Então, o que passa na mente de alguém que está organizando? Desculpe se eu estou sendo provocativa, de tentar fazer um evento ainda, no meio da pandemia, quando a gente não tem certeza, e a gente ainda está incentivando o protocolo, pegou o dinheiro do pessoal, não pode acontecer, tem que devolver. Porque não deveria nem estar fazendo, né? Mas já que está fazendo, assuma o risco de não ter. Meu velho, é complicado. Mas, assim, tudo está embasado em cima das flexibilizações do governo, né? Eu acho que é muito complicado você pensar dessa forma. Eu mesmo, eu dou a mão à palmatória. Eu fui para Tacaimbó, mas eu só fui porque tinha autorização por lá. Tacaimbó. Eu saí de Recife para ir para depois de Caruaru correr uma prova de 70 pessoas. Fui. Tem vídeo aí no youtube.com/perrunning. Dá uma olhadinha lá para você ver a prova. 70 pessoas é muito, é menos do que alguns treinos que a gente está tendo em Recife. É pouca gente. Pouca gente, mas ainda assim era uma grande prova para mim, pô. Para quem passou quase 6 meses sem prova, se tivesse 5 pessoas, eu, você, Sandra, Carlos Beltrão, mais o organizador, a gente fazia uma prova, e ainda colocava uma medalhinha no peito. Sensacional. Mas é realmente complicado. Eu espero realmente que, comparando 2020 com 2021, eu espero que essa pausa seja somente para quietar o facho da galera. Embora eu não veja que mudou nada, porque os ônibus continuam lotados. Eu acabei de chegar, antes de gravar esse podcast, esse episódio de número 44, eu voltei da academia e saí observando as ruas, as pessoas sem máscara, quem estava com máscara estava com a máscara no queixo. Na academia, poxa, o pessoal só pede para você utilizar máscara, as pessoas colocam a máscara com o nariz de fora, ou às vezes faz de conta que não tem ninguém e nem usa máscara. Assim, a banda voou. E depois, quando as coisas começam a fechar, a gente fica com cara de tacho. Porque fechou, não sei o que, tal. Aí começa a utilizar o exemplo, mas teve a danada das eleições. As eleições não tinha Covid. Um erro não justifica o outro. Mas, assim, a gente também não está fazendo a parte da gente, né? A verdade é essa. Não, eu acho que durante 30 dias que a gente tenha, assim, 30 agora não, 27 dias, são 27 dias de decreto de reflexão, porque a gente precisava de um freio. Na minha agenda de fotografia,
Novembro e dezembro foi normal. Eu tive evento todos os fins de semana. Quando não era uma contratação privada de um grupo de corrida, ele era uma corrida oficial. Oficial, com chip, número do peito, com direito a encontrar o professor Daniel. A gente teve corridas oficiais de verdade. Então, isso tem um custo. A gente teve festa de fim de ano, a gente não teve queima de fogos nem orla de praia, mas teve festa de fim de ano. E o pessoal teve praias lotadas, lotadas. Feriado com praia lotada. Tamandaré bombou. A turma alugou casa, a turma foi para Goiânia, a turma foi para... Quem tinha condições de alugar uma casinha de praia, ou então fugir do centro, fugiu, viu? Eu estava em Carpina. Carpina estava um mausoléu. Mas o que eu vi de nego... Isso não é fuga, é para a tua segunda casa. Não, mas eu estou comparando. As ruas de Carpina estavam vazias à noite. Mas quando eu abri o Instagram, o pessoal estava tudo em Tamandaré, estava em Porto, estava nas praias, pô. Então, não teve fogos em Recife, Olinda e tal, mas a turma foi para o litoral norte, foi para o litoral sul, foi para Gravatá, foi para Garanhuns, foi passear. Então, mesmo que muita gente respeitou a Jô somente com a família, mas tem muita gente que fez aquela resenha toda, aquela brincadeira sadia que a gente faz. Mas rolou. Então, foi assim, vamos parar. Não parou. Só mudou o CEP. Vamos dizer assim, só mudou o CEP. A gente aglomerou, o número de casas aumentou, o número de leitos ocupados na rede pública e particular aumentou, e agora a gente teve um novo decreto e a gente está sem corrida, sem perspectiva. Então, fica logo o aviso que o carnaval vem aí. Vem um feriado de 5 dias seguidos, que não vai ter festa de carnaval, mas teoricamente era para as pessoas ficarem em casa, com treinos individuais, né? Mas é uma tentativa de frear. O decreto é uma tentativa de frear o que já está muito ruim para a economia, muito ruim para os corredores, para os organizadores. Eu não vi Deco esse ano. Deco da Corporissano, eu não vi nenhum evento com o nome dele, está lá parado. A gente teve uma tentativa péssima de fazer um circuito das estações, que, ao meu ver, não foi legal, apesar de Washington ter gostado. E se a gente não se comportar, vai ser isso que vai ter. Se corre virtual, melancia comendo em casa, faça você mesmo, e um monte de desafio virtual do Reis das Trilhas. Vai ser isso que vai ficar pra gente, se ninguém se comportar. O carnaval, interessante que o carnaval acontece no dia 15 e 16, entre os dias 15, se bem que dia 15 12, é uma segunda. Dia 12 seria o galo da madrugada. 12 seria o galo. Então, o carnaval pra gente aqui no Recife começa no dia 12. Carnaval começa no galo da madrugada. Dia 12. Começa no dia 12... A gente brinca na terça, aí a gente também brinca na quarta-feira de cinza. A verdade é essa. Então, enquanto tiver fazer a bagunça, a gente está fazendo bagunça. Então, o decreto vai até o dia 23 de fevereiro e vamos ver se a gente se comporta durante esse carnaval. Será que dá para fazer um carnaval virtual? Eu não sei. Eu acho que não, né? Rapaz, o pessoal já estava programando treino de carnaval com fantasia. É muito difícil manter o corredor em casa. Eu já cheguei a essa conclusão, que é mais ou menos como condenar uma pena de morte um corredor. Dizer, não vai ter evento, não. A galera fica louca, vai para todos os lugares. Já estão planejando treino em grupo com fantasia e medalha. É difícil. Complicado até demais. Eu acho que, se a gente parar para pensar que futuramente, a gente pensando aí, vacina, chegou a vacina. Algumas pessoas já estão sendo imunizadas. E o governo de Pernambuco já enviou ao todo, segundo uma nota que eu vi, foram 111.820 unidades da vacina espalhadas pelo município. Teve 84 mil doses da vacina da Oxford em trabalho com a Fiocruz. Foram 84 mil. Sendo que enviou para o interior do estado uma remessa de 31 mil doses da vacina, que a turma está com medo de virar jacaré aí, que é a vacina da Sinovac e do Butantan. Eu tô louco para virar jacaré. A verdade é essa. Então, se for essa, imagina eu virar um mutante do X-Men. Vai ser legal, pô. E jacaré tem um poder, assim, sensacional, velho. Eu tô louco para virar jacaré. A verdade é essa.
Então, se a gente pensar... coisa. Rapaz, tem até pitucilina, que a turma tá falando que se tomar pitu, o cara se salva. Então, se a pitu tiver um efeito de salvar a corona, eu estou tomando pitucilina. Eu vi uma vacina aí chamada pitucilina. Então, vamos lá. Mas é sério, levando nessa situação aí, que possa ser que essas vacinas aí que estão começando a ser espalhadas, ganhar uma certa celeridade, um respaldo sério de obedecer esses tais privilégios de idosos, gestantes, de não sei o quê, de enfermeiro, de quem trabalhou na frente, essas coisas aí que o pessoal está inventando aí, eu trabalho na linha de frente, eu sou velhinho, eu sou gestante, eu tenho comorbidade. Vamos respeitar essa galera. Beleza, respeitou. Se os números começarem a cair, eu começo a pensar que vai poder acontecer um circuito das estações para 1.000 pessoas. Ainda é muito. Sei lá, segundo semestre, se as vacinas começarem a pipocar aí, a andar rápido, e a gente começar a fazer as vacinas até aqui mesmo no Brasil, quem sabe, se a turma lá da China começar a liberar aí as matérias-primas pra gente envia arroz para eles em troca, quem sabe, né, velho? Então, vamos pensar positivo. Eu acredito que o cenário para 2021, embora seja assustador, a gente pensar que, poxa, 26º dia do ano, dia 26 de janeiro de 2021. Estamos aqui gravando um episódio do podcast Papo Corrida para falar de mais um decreto, mais coronavírus, mais isolamento social, mais máscara. Pô, esse negócio é tão 2020. A gente virou o ano criando votos de melhoras, de saúde, sucesso, metas, traçando planos, e de repente, no dia 26, cai uma pedra dessa no pé da gente. Peraí, pô. Eu acho que, levando em consideração que já tem a vacina, que já está todo mundo, a turma já começou a tomar vacina, dá sim para pensar que as coisas vão melhorar. Eu quero ser otimista, Lidiane, otimista. E olha que eu não sou tão otimista assim, viu? Eu trabalho com números. Eu sou analista de sistema. Eu quero ser otimista, eu preciso ser otimista porque eu adoro fotografar corrida, mas eu não estou vendo motivos para ser otimista. Eu não estou vendo ninguém recuar diante do aumento de casos, eu não estou vendo nenhum grupo deixar de ter treino, eu não estou vendo atletas deixarem de sair em grupo, eu não estou vendo o pessoal ir para os eventos com máscara. É preciso... a gente passou por uma situação, eu e o Washington, de estar em um evento e ter a Guarda Municipal presente, obrigando as pessoas a usarem a máscara, mesmo tendo uma placa escrito, use a máscara, mesmo a gente sabendo que estamos em uma pandemia com o uso obrigatório de máscara perto de outras pessoas e o distanciamento social, mas ainda assim a gente não faz. Então, para mim é difícil eu ver otimismo quando eu não vejo atitude. Todos os dias que eu vou ao mercado, eu vejo alguém ser barrado porque está tentando entrar de máscara, tentando entrar sem a máscara para comprar alguma coisa, ou na padaria. Então, a própria população não está ajudando. Os corredores não são diferentes. Porque rola uma ideia de que, por ser corredor e ser atleta, a pessoa se acha um pouco superior aos demais. Eu sou atleta, tem alguns, eu não digo todos, mas tem gente que pode ouvir a gente agora e dizer, eu conheço um cara assim, que acha que não vai pegar Covid, que se pegar com certeza vai ser assintomático, porque é uma pessoa muito saudável, e que não precisa usar máscara porque ele treina todo dia, está tudo certo, e está no vento, e o vento leva o vírus de lado. O corredor é o grupo mais difícil, pelo que eu ando vendo, de educar quanto ao uso da máscara. Então, não dá para ser otimista, não. Quando eu entrar numa corrida e o organizador dizer, gente, vai ser largada em raias, e as pessoas realmente largarem raias, aí eu acredito. Porque quando soa a sirene da largada, todo mundo sai junto, e o que era máscara fica, máscara cai, e esquecia, isso mesmo, e todo mundo compartilha copo na felicidade, porque pensou que ia morrer de Covid e não morreu e está ali. Enquanto eu não ver o cenário mudar, eu acho pouco provável. Não consigo ser otimista, não. Desculpe. E como é que está a sua agenda pós-decreto? A minha, eu ainda estou contando o que vai acontecer. Dentre as provas aqui, eu volto novamente a acessar o pernambucorunning.com.br e ver que, ainda assim, para quem quer saber se vai ter corrida, tem 2 corridinhas aqui lá no interior, Brejo da Madre de Deus,
vai acontecer a segunda Corrida das Fronteiras. Por enquanto, há inscrições ainda, pelo que eu soube, pouquíssimas. Mas estão confirmando que o evento vai acontecer porque é um evento de trilha e com pouquíssimos inscritos. E inscritos nativos, ou seja, a maioria dos inscritos são lá de Brejo da Barra de Deus mesmo. Todo mundo se conhece, segundo a organizadora. Então, é um evento muito pequeno. E outra corrida, que essa sim, eu estou abismado, meu velho, porque disseram que vai ter até a corrida do LBJ, que vai acontecer dentro do centro de Belo Jardim, uma cidade próspera, porque lá tem as baterias Moura, uma indústria muito grande. Inclusive, é a cidade de um dos nossos ex-governador em exercício, na época do Mendonça Filho, isso, até o nome da rua é Avenida Deputado José Mendonça, olha aí. Então, vai acontecer a corrida LBJ lá no dia 21 de fevereiro, com premiação em dinheiro, cara. Então vai chover gente lá, viu? Porque são mais de 10 mil reais. Então, essa prova tá para acontecer. Mas, fora dela, tem que o decreto... a prova ainda está dentro do decreto. O decreto vai até o dia 23 de fevereiro e a prova vai acontecer no dia 21. Então, os caras são cada macho, viu, velho? Mas na beiradinha do negócio, será que não dá para dar uma esticadinha, não? Dizer que não, estava quase fora do decreto. Eu colocaria essa prova na primeira semana de março, se desse para colocar, né? Eu disse, não, vamos jogar para outra semana, mas os caras estão segurando a prova. Vai acontecer. Palavra do organizador. Conversei com o organizador antes de gravar esse episódio do podcast Papo Corrida. Mas, no meu calendário do Washington, do PR Running, a próxima prova que eu vou participar é a Glad Nation, que vai acontecer apenas em maio. Eu não sei como é que eu vou sobreviver sem provas no mês de março, porque eu não vou para Noronha. Eu gostaria muito de pegar um navio e entrar e participar do Desafio das Serras, mas eu não tenho esse cascalho todo. 28 de março, Corrida das Pontes. Ainda não tenho. Vamos botar esse ainda. 28 de março, Corrida das Pontes do Recife. 7 mil pessoas. Não vai rolar. Esqueça. No dia 21 de abril, vai ter uma corrida lá no Cabo de Santo Agostinho. Talvez. Estão dizendo, Corrida de São José, da paróquia de São José. 6 quilômetros. Talvez. Estações do dia 25 de abril, só se for naquele modo reverso. Eu não acredito que aconteça. Provas com inscrições abertas. Vai ter uma em Taguaritinga do Norte, uma de obstáculo, Extreme Adventure, tá tendo inscrições. Dia 16 de maio, uma prova que deveria ter acontecido em 2020, lá em Petrolina, River Shopping. Será que vai acontecer? Não sei, vai depender do shopping. Night Run não aconteceu ano passado. Está prevista para o dia 21 de maio, segundo ativo. Vai acontecer? Não. Não sei, eu acho que não. Mas a Glad Nation está com inscrições abertas. Levando em consideração que a Glad Nation aconteceu para 1.100 pessoas durante a pandemia, separando por pelotões, essa dá para chegar e pensar, se o decreto não atrapalhar, acontece. Não sei. Mas a Glad Nation, esse ano eu quero participar de verdade para completar meu percurso. A Glad Nation, ela tem um perfil diferencial, porque mesmo que o decreto não mande, mesmo que o governo não mande, ela já larga por grupos, por pelotões. Naturalmente, ela já faz isso. E se ela diminuir ainda mais os pelotões, ela se adequa às medidas sanitárias. Então, é mais provável que ela aconteça do que algumas outras provas por aí. Ela está prevista. Ela está com inscrições abertas, inclusive. Lá no site, lá no pernambucorunning.com.br, você, além de verificar as informações da prova, você também confere os vídeos das últimas 2 edições, a qual eu participei ao lado do Juju. Juju, que é um para-atleta, tem uma perna a menos, mas tira a onda nessa prova e tira a onda bonito, cara. Os obstáculos que ele faz, eu estou sonhando ainda em fazer. Eu não fiz nenhum do que ele faz. Eu acho que pro primeiro semestre, a gente só pode sonhar em ter provas, mas provas com respaldo, se o decreto deixar. Eu, depois desse decreto, meio que morguei, assim, tipo, vou participar de provas não oficiais, como pretendo participar de algumas provas que estão previstas, como a Maratona das Cidades, por exemplo, inscrições abertas para a Maratona das Cidades, que é uma prova não oficial, que vai acontecer com 21 e 42 quilômetros, saindo do Marco Zero, chegando na pracinha de Boa Viagem e retornando para o Marco Zero. Se você vai fazer 42,
ser dar 2 voltas nesse percurso, passando pela Avenida Boa Viagem. É uma das provas que o Reis das Trilhas está propondo fazer, mas será que vai acontecer? Só o futuro dirá, mas as inscrições estão abertas. Não sei. É para junho ainda, se eu não me engano, é 6 de junho. 6 de junho. Tem mais chance de acontecer do que a Corrida das Pontes. Então, até lá tem muita coisa para acontecer. A gente está em 5 vacinas sendo desenvolvidas, já resolveu alguns problemas internacionais sobre os insumos. Não é possível, né? Vamos acreditar que somos o país do futebol, mas também somos o país da vacinação. Não é possível que dia 6 de junho a gente não tenha corrida ainda. Por favor. Nem que eu vá buscar a minha vacina. Eu tô na torcida para que as coisas melhorem. Para ter uma ideia, até o Lula Holanda, ele tá na torcida para que aconteça a Ultra do Frio no segundo semestre. Para quem não assistiu o resenha de corrida, o primeiro resenha de corrida que a gente fez no ano com o Sérgio Rocha, lá no youtube.com/prrunning, o Lula meio que soltou um spoiler lá no comentário, que o Lula gosta de ficar lá comentando, é dedinho nervoso. E ele meio que falou que vai acontecer e ainda assim convidou o Sérgio Rocha do Corrida no Ar para participar. E o Sérgio Rocha disse que vai. Então vamos ver. Vai ser um ano épico, até porque eu vou participar também. Se acontecer, eu vou participar do 100 km do Frio junto com o meu amigo Juju. Aí ele vai pegar uma perna de 50, que ele com a perna só vai fazer como se fosse 100, com as muletinhas dele, e eu vou me lascar nos outros 50. Aí, então, vai ser um 100 km do Frio épico, meu velho. Então, pelo amor de Deus, Corona, pelo amor de Deus, Covid, deixa a gente brincar. Não fuja, não. Agora que você prometeu, não fuja dos 50, não. Em um momento vai acontecer. Se fosse você, eu começava a treinar de agora, porque em algum momento a gente vai ter a volta. Pode ser até que seja em março o Maratona das Praias. Nunca se sabe. Deus me livre. Eu tô gostando tanto de treinar pouco, sem precisar fazer longão de 30, de 25, de 28. Eu abro o Instagram, aí tem aquela opção lá de relembrar o passado, os posts de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos atrás, e vejo os treinos que a Sandra me passou no ano passado. Nesse período agora, no dia 26 de janeiro, eu estava fazendo treino de 28 quilômetros, às 4 da manhã. Deus me livre, eu não quero isso nem tão cedo. Deixa eu brincar com 7, 10, 13, 15. Tá maravilha, delícia. Mas chegamos às considerações finais, Lidiane. Meu Deus do céu, depois de uma semana dessa complicada, 2 semanas, poxa, a gente meio que passou altas aventuras de cancela hotel e se inscreve em outra, não vai ter mais prova, dá para sonhar com alguma coisa nos próximos 30 dias, vamos brincar de corrida virtual, vamos ficar colecionando provas no 99, no Rei das Trilhas, desafio do pessoal do Tamo Junto na Pista, dos ritmos. Opções de corrida virtual tem demais, mas tava com saudade. E quando eu estava brincando, levando a sério as provas presenciais, eu cheguei até a dizer, poxa, fazia tanto tempo que eu não fechava um mês certinho de finais de semana de provas e não consegui. Quando eu falei isso, veio o decreto. Quase. Veio o decreto e me tirou o dia 31 de janeiro. Dá para sonhar, ou dá para ser feliz, ou a gente tá complicado? Eu acho que tanto você como o cara de Xangrande, quando falam do calendário, rola um decreto. Então, na dúvida, vocês deviam ficar caladinhos, se inscrevendo. Você já está inscrito no desafio, na versão virtual do Desafio da Cidade, já está inscrito no desafio Tamo Junto na Pista. Então, não diz mais nada, que toda vez que a gente comemora, reserva a vaga, tem que cancelar tudo. A gente reservou a hospedagem, a gente já tinha casa para ficar em Cabedelo. Aí, toda vez que a gente reserva, aí tu se intromete dizendo agora vai, aí cancela. Então, é só não dizer nada, ficar lá quietinho, que talvez vá. Mas eu acho que de dezembro para janeiro a gente teve as semanas mais movimentadas da gente. Talvez a gente volte em abril. Mas fevereiro e março é para desafio virtual, para ficar quietinho. Meu velho, a gente ficou meio síndrome de Cleber Machado. Hoje não, hoje sim. Cara, tá complicado. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida, meu velho. E você já sabe, estamos em todos os aplicativos agregadores de podcast.
Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Breaker, Cashbox. Eita, é muito inglês, cara. Se bobear, você encontra a gente até na radiola da sua avó. E lembrando que próxima semana, no dia 2 de fevereiro, tem mais um episódio ao vivo do podcast Papo Corrida. E com quem, Lidiane? Diga aí, pode soltar spoiler, vai, pra turma já se habituar com essa resenha de episódio ao vivo. Vai ser com nossos amigos lindos e maravilhosos, Rivelino Mesquita, seu Riva, do Tamo Junto na Pista, e Danilo Nunes, do DNA de Aço, dois amigos de verdade, que deram a maior força quando a gente fez a corrida virtual Ana Elis, e a gente deve uma conversa com eles, que eles têm muita coisa para contar. É isso aí, meu velho. Não perca, vai ser aqui dia 2 de fevereiro, às 20 horas no youtube.com/perrun. E claro, depois você vai conferir tudo isso bonitinho, mastigado lá em qualquer aplicativo, agregador de podcast que você, inclusive lá no pernambucorunning.com.br. Esse episódio que você está ouvindo e vários outros que a gente tiveram, dos 43, 42, 41. Você já sabe. A gente vai encerrando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!